Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Mônica Deral, sou presidente da FEDRAN. Estou aqui para que, junto com você, a gente possa comemorar mesmo, porque hoje as MPS, todas elas têm tratamento e garantidos pelo SUS. Foi uma jornada longa, desde 2006 a gente trabalha para que os MPS tenham uma qualidade de vida e que as famílias possam sentir a felicidade de ver seus filhos tratados. Então, agradeço a vocês, conto com vocês para divulgar cada vez mais os sinais para que a gente tenha diagnósticos precoces. Graças a você, graças ao senador Flávio Aires, que nós hoje conseguimos estar aqui comemorando, não só divulgando, mas comemorando o Dia Internacional de Divulgação das MPS. Muito obrigada. 15 de maio, Dia Internacional de Conscientização sobre a Mucopolissacaridose. A união de todos é essencial para o diagnóstico precoce, para o tratamento, para o atendimento interdisciplinar, apoio para as famílias, enfim, para que a cidadania dessas pessoas aconteça com toda a justiça. Contem com a gente, o Senado Federal está junto com os pais, famílias e pessoas nesta caminhada. Quero agradecer a Vossa Excelência, senador Rodrigo Pacheco, parabenizá-lo pelos 100 dias à frente dos trabalhos do Senado Federal, assim como a mesa diretora. Quero me associar também ao seu pronunciamento em relação ao dia 13 de maio, data importante de muita reflexão. E quero parabenizar também o Senado e todos os senadores e senadoras, porque nós temos, nesse período de 12 a 17 de maio, a cúpula do Senado e o anexo 1 iluminados com a cor roxa, para lembrar algumas doenças raras cujas datas acontecem nesse período de 12 a 17 de maio. Uma das doenças é a fibromialgia, e a data é 12 de maio, e a solicitação para o Senado veio pela Associação Brasileira de Fibromialgicos. E essa doença rara, quando é rara é porque existem 65 casos numa população de 100 mil habitantes, se caracteriza por dores músculo-esqueléticas, né? Uma outra doença rara que está sendo lembrada nesse período, e por isso a cor roxa na cúpula do Senado, é a porfiria. E a solicitação para a iluminação veio pelo movimento Vamos Falar de Porfiria. E essa doença afeta o sistema nervoso, causando inúmeros problemas de saúde para a pessoa. Uma terceira doença é a mucopolissacaridose. E este pedido de iluminação veio pela Federação das Associações de Doenças Raras do Norte e Nordeste do Brasil. Eu tive, inclusive, a oportunidade de participar de um diálogo com essas federações, com essa federação que faz um trabalho extraordinário nessa região do Brasil. E essa doença se caracteriza por uma diminuição na produção de enzimas no organismo. E uma quarta doença que está sendo lembrada é a doença de Crohn. E este pedido veio também, né, em lembrança ao Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal, no dia 19 de maio, uma doença autoimune. E o Senado sempre está sensível a esta questão de doenças raras, e temos que continuar sensíveis, né, em relação a medicamentos, tratamentos, diagnósticos, e principalmente nesse momento, lembrar o Ministério da Saúde de que essas pessoas com doenças raras precisam ser vacinadas, precisam ser consideradas grupo prioritário, assim como as pessoas com deficiência intelectual, múltipla, paralisados cerebrais. É o apelo que todos fazem, mas a cor roxa na cúpula do Senado e no anexo 1 é para todos nós nos lembrarmos da luta
de famílias, de pessoas, de associações a favor de cidadania, já que estamos, inclusive, discutindo a questão dos medicamentos. E quero, inclusive, encerrando, parabenizar o Lazier Martins e o senador Eduardo Braga pelo relatório. É o que eu tinha a apresentar, senhor presidente. Olá, meu nome é Érica, eu sou enfermeira e atual presidente da Sociedade Brasileira de Enfermagem Genética e Genômica. Eu venho aqui para lembrar vocês que dia 15 de maio é o dia da conscientização das mucopolissacaridoses. São doenças raras, genéticas e que têm uma repercussão importante, não só para a pessoa que é portadora da mucopolissacaridose, mas também da sua família. Então eu gostaria de chamar a atenção para 3 aspectos que são importantes. O primeiro deles é o diagnóstico precoce. É importante que os profissionais de saúde saibam a possibilidade de sinais e sintomas que estejam relacionados a estas condições. A segunda questão é o tratamento. As mucopolissacaridoses recebem, pacientes que têm a mucopolissacaridose, eles têm uma possibilidade de terapia de reposição enzimática que vai contribuir para a redução de complicações e para a melhoria de qualidade de vida. O terceiro aspecto é sobre a reabilitação. A pessoa com uma doença rara, ela tem que ter o suporte de toda a equipe de saúde e também de suporte social para que ela possa se inserir na sociedade, não ocorrer a discriminação e ter barreiras diminuídas. E qual que é o papel do enfermeiro? O enfermeiro não só atua na própria terapia de reposição enzimática, fazendo essa terapia, olhando sinais e sintomas, controlando, indicando possíveis complicações e fazendo orientação, mas nós também atuamos no aconselhamento genético. Então, a Sociedade Brasileira de Enfermagem Genética e Genômica, ela está ao lado das associações de pacientes, dentre elas a FEDRAN, para fazer a divulgação e a conscientização. É necessário que não só os enfermeiros especialistas em genética e genômica saibam sobre a mucopolissacaridose, mas todos os enfermeiros em todos os níveis de atenção. Então a gente agradece e lembra da necessidade de que possamos fazer uma atuação de enfermagem com evidências científicas e com uma prática segura. Até breve. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Oliveira, eu sou médico geneticista e estou aqui para falar sobre essa data super especial, que é o dia 15 de maio, dia de conscientização sobre as mucopolissacaridoses ou MPS. As MPS são um grupo de condições genéticas raras, no qual ocorrem defeitos metabólicos que levam ao acúmulo de substâncias no organismo do paciente. Isso vai levando a vários sinais e sintomas ao longo da vida. Às vezes esses sinais e sintomas são sutis no início, e isso às vezes acaba atrasando um pouco o diagnóstico e também o fato de que nem todo mundo conhece a doença. Então a gente tem que falar, tem que conscientizar, tem que alertar. Eu fiz a faculdade de medicina em Campina Grande, na Paraíba, no Nordeste, onde tem um centro de tratamento e acompanhamento de pacientes com MPS. Depois fiz a residência em Porto Alegre, onde também tem um grande centro de acompanhamento desses pacientes. Mas, infelizmente, nem todo profissional de saúde escuta falar, conhece, tem a oportunidade de ver. E às vezes os pacientes comentam que passaram por diversos médicos, tiveram que fazer uma grande peregrinação para conseguir chegar até o seu diagnóstico. Então é muito importante que a gente fale, a gente tem que falar cada vez mais para justamente conscientizar, informar todo mundo. Infelizmente não tem tratamento curativo para as MPS, mas tem várias opções, várias possibilidades de coisas a fazer para que a gente possa garantir uma melhor qualidade de vida para esses pacientes. E mesmo que sejam condições genéticas raras, não importa se é 1, se é 2, se é 10, se é 1000, esses pacientes eles todos têm que ter acesso ao cuidado, à saúde, inclusão, respeito. Então vamos divulgar, vamos falar. Se você não conhece, não ouviu falar, procura na internet, no Instagram, tem várias páginas comentando sobre esse assunto no dia de hoje. Então vamos se informar e aprender cada vez mais. Um forte abraço para todos os profissionais que cuidam de pacientes e familiares com MPS e também para todos os pacientes. Olá,
meu nome é Gláucia, eu moro em João Pessoa, na Paraíba, e faço parte da FEDRAN desde a sua fundação, o que muito me honra. Eu sou conselheira da FEDRAN. E eu tive 2 filhos com MPS 4A. Eu tive Mateus, que foi a óbito com 4 anos e 2 meses, em 1999. E tive André, que hoje tem 24 anos. Quando eu estava fazendo o diagnóstico de Mateus, eu estava grávida de André. Quando André nasceu, Mateus parou de andar. Quando Andrezinho tinha 1 mês de idade, Mateus parou de andar. Então eu fiquei com 2 bebês. O diagnóstico de Mateus eu mesma procurei um geneticista, porque eu já tinha ido a vários especialistas, inclusive oftalmologista. Eu levei Mateus ao oftalmo com 6 meses de idade, porque além da MPS ele tinha nistagmo e ele também tinha autismo. E autismo em 1999 era uma coisa que poucas pessoas conheciam. Eu soube que ele era autista depois, muito depois. Então, eu chamo a MPS de uma doença traiçoeira, porque são 2 irmãos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, dentro do mesmo núcleo familiar e que foram afetados de maneira diferente. Então, a gente não sabe o que esperar da MPS em cada pessoa, em cada ser humano. Isso nos dá insegurança. O diagnóstico de Mateus foi mais difícil do que o de André, lógico, porque eu não... Era o meu primeiro filho, então eu não sabia que caminho percorrer. Eu ia para ortopedista, ia para otorrino, ia para cardio, ia para... Cada coisa que ele apresentava, eu ia, e eles diziam que ele era alérgico, que costelinha alta tinha criança que tinha, a hérnia inguinal que ele teve, logo com 40 dias a gente fez a cirurgia, também era uma coisa comum nos bebês. Então tudo era comum, sendo que Mateus tinha tudo. E eu fiquei muito confusa, eu era muito jovem. E engravidei do meu segundo filho, que foi André. Nesse período eu decidi ir consultar um geneticista, que tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, em João Pessoa. E ele me levou ao diagnóstico em Porto Alegre. Quando eu tive André, eu já fui direto para Porto Alegre. Então, foi mais fácil. Eu fiz o diagnóstico de André no ano 2000, porque Mateus tinha falecido em fevereiro de 99, e eu não tinha coragem de fazer o exame, o ensaio enzimático em André, porque ora eu achava que André era afetado por MPS, ora eu achava que não. O meu coração não queria acreditar que ele era afetado, mas eu estava vendo a hérnia inguinal, eu estava vendo o genovalgo começando a aparecer, eu estava vendo a posição da mão, do braço, eu estava vendo a costelinha alta, sendo que como ele era muito menos afetado, eu ficava confusa. Então, quando eu tive condição emocional a partir da perda de Mateus, eu tive condição emocional, em agosto de 2000 eu fiz o diagnóstico de André e também deu positivo para MPS 4A. O que dizer? A partir daí eu pensava que André ia viver igual a Mateus apenas até os 4 anos e pouquinho. Ele já tinha 3 anos e eu enlouqueci. Eu disse, não, eu vou parar tudo, vou cuidar do meu filho e viver o restinho de tempo que me é dado, porque era isso que os médicos falavam para a gente. Aproveite, porque ele vai morrer logo. Ele chega a uns 12 anos de idade, no máximo um adulto jovem. Isso foi desesperador.
foi muito difícil. Nós fomos para muitos médicos, muitos especialistas, e aí já era ano 2000, já houve o primeiro congresso em Porto Alegre, em 2001, se eu não me engano, e aí eu já fiz parte dele. O prognóstico para a MPS 4 era terrível. Depois houve o segundo congresso nacional, que foi na Bahia, e lá eu conheci um médico, o Dr. Tomatsu, que disse que em 10 anos eles iam começar os testes em camundongos. Isso era 2002. Então eu dizia, meu Deus, eu tinha esperança dentro de mim que com o André ia ser diferente. Quando eu fui ao longo do tempo vendo que ele não desenvolvia tão rápido como o Matheus. Mas as perdas em MPS é que me surpreende, porque elas acontecem de um dia para o outro. Eles vão dormir com um estado clínico e no dia seguinte eles perderam tal condição. Até que em 2012 veio a pesquisa para o Brasil, que foi outra luta imensa, nossa, muito grande trazer essa pesquisa para o Brasil. Foi uma dificuldade enorme, muitas pessoas nos ajudaram e conseguimos, graças a Deus. André fez parte da pesquisa e a gente viu a diferença desse tratamento na vida dele. Foi assim, aí me deu nova esperança, novo ânimo, e isso me levou a querer que todo mundo fizesse tratamento, que todo mundo com MPS fizesse tratamento, que todo mundo tivesse a oportunidade de viver mais tempo com seu filho, com sua filha, sem perdê-lo, porque é algo terrível. E antes de chegar a esse tratamento, entre 2000 e 2012, que era o período, né, do vácuo, onde a gente não tinha nada para MPS 4A, a não ser fisioterapia e as constantizidas a médicos, eu divulgava a doença. Eu pegava meu filho, eu fazia vídeos com o André fazendo fisioterapia e mostrava a condição óssea dele, o corpo, as deformidades. E aí eu conseguia uma publicação na televisão, eu ia fazendo essas coisas, eu ia procurando pessoas, e sempre que eu ia para o médico eu falava sobre a doença, e assim, quando criamos a associação, então eu já vinha num percurso longo de divulgação dessa doença, e essa doença precisa ser cada vez mais divulgada. Aqui na Paraíba, por exemplo, eu considero uma endemia, porque nós temos 50 pessoas com MPS. 50 pessoas, não com MPS 4A apenas, mas desses 50 nós temos MPS 1, 2, 3, 4A, 3C, 4A, 6 e 7. Então, nós precisamos ter um olhar para a Paraíba diferenciado, porque é uma doença rara, não é na Paraíba, uma doença rara numa população da Paraíba com 50 pessoas. Nós precisamos divulgar essa doença, os médicos precisam conhecer, os cursos de medicina precisam informar seus médicos, seus novos médicos, seus alunos, e essa doença precisa ser erradicada com terapia gênica, com aconselhamento genético. É o que eu espero a cura dessa doença. Eu estou esperando como eu esperei o tratamento e como eu espero que tudo melhore, que a sociedade conheça e que as associações e federações do Brasil e do mundo cada vez mais se unam em torno das pessoas com mucopolissacaridose, porque essa doença é terrível, maltrata os afetados, maltrata a família, e
E é isso. No geral, é muito bom conviver com o André, ter André. André é o meu presente, André é minha alegria, André é lindo, é uma pessoa inteligente. É tudo para mim, André. Eu quero que André viva muito e nem posso parabenizá-lo pelo seu dia, porque era um dia que eu não queria que fosse dele. Mas assim aprove ao Senhor e assim é a vida. Graças a Deus nós temos como lutar. Nós transformamos a dor em serviço. Isso nos torna pessoas melhores. Boa noite, meu nome é Andréia, represento a Associação de Mucopolissacaridose e Doenças Raras no Rio Grande do Norte, a MPS e a FEDRAN. Hoje nós vamos falar um pouquinho de MPS, persiga os sinais. Como eu sou mãe de 2 pacientes de MPS, que infelizmente já não tenho mais comigo, o primeiro eu tive em 89, ele não existia o diagnóstico nem o tratamento. Ele teve uma vida curta, com apenas 4 anos, ele veio a óbito. E meu segundo filho nasceu em 98, já eu tinha uma experiência, né, da doença, já sabia os cuidados que tinha que ter. E em 2008 ele teve diagnóstico, já começou a tratar 2 anos depois e conseguiu estar comigo por 20 anos. Esses 20 anos ele teve a metade da vida dele normal, indo para a escola, praia, se divertindo, passeando, fazendo tudo normal. Mas eu penso que se ele tivesse o diagnóstico precoce, ele poderia estar comigo hoje. Mas infelizmente o tratamento já veio para ele com mais de 11 anos, ele já não estava mais andando, falando, com dificuldade para se alimentar. E mesmo assim, ele ainda resistiu e sobreviveu até os 20 anos. Então, eu digo que existe uma necessidade urgente de perseguir os sinais e divulgar a doença, porque ela existe muitos casos hoje em tratamento, mas não parou por aí. A MPS continua nascendo paciente, continua existindo pacientes, então é necessário, se faz necessário, divulgarmos a doença, perseguir os sinais, divulgar em cidades distantes para médicos profissionais de saúde e falar a necessidade do tratamento precoce. Então eu fico aqui torcendo que mais pessoas que possam assistir esse vídeo, saber que eu perdi 2 filhos com MPS, porque não tinha tratamento e outro porque iniciou o tratamento tardio. Então, para uma mãe, isso não é fácil, é doloroso. E eu não quero que mãe nenhuma mais passe pelo que eu estou passando, a dor da saudade. Que cada um que ouça esse vídeo, divulgue, persiga os sinais, leiam, procure site, Instagram, Face, que fale sobre MPS. Persiga os sinais olhando a criança, observando, seja profissional de saúde, pessoa comum, sociedade, vamos perseguir os sinais e vamos buscar o tratamento, porque é importante, é fundamental na vida do paciente. Se procurar nas redes sociais, vai encontrar por diversas associações no Brasil, de norte a sul, falando, acompanhando e tratando desses pacientes. Então vamos, minha gente, juntos, perseguir os sinais e tratar esses pacientes. Muito obrigada, fiquem todos com Deus e tenham uma boa noite.